Fala pessoal, tudo beleza? Bom, depois de muito tempo a gente está voltando aí com um novo curso, tá? Então, nesse curso, a ideia é abordar o RX Java, que é uma biblioteca. Primeiro a gente vai conversar um pouco. Bom, a primeira aula de hoje a gente vai comentar, só dar um overview sobre o que será o curso, o que a gente vai fazer nesse curso de RX Java. Então, a gente vai passar um pouco da parte teórica, que é um pouquinho chata, mas talvez até vocês possam até pular essa parte e voltar depois que vocês estiverem na parte prática, que faça sentido para vocês, não sei. Mas é uma base que a gente precisa ter para a gente poder começar a usar o React Java entendendo o que a gente está fazendo. Então, uma base mínima de teoria que a gente precisa saber. Depois a gente vai abordar bastante operadores do React Java, schedulers, a gente vai ver muita prática. Então, a ideia do curso é, no final, a gente desenvolver aplicações, pequenas aplicações, APIs, utilizando primeiro o Spring MVC, que é um framework bem utilizado hoje. Então, como a gente vai integrar, como a gente vai integrar o React Java dentro das nossas APIs no Spring MVC e como no Spring MVC a gente trabalha com padrão normal, que a gente já está acostumado, o padrão bloqueante, que a gente não trabalha com chamadas assíncronas nem nada. A gente vai ver como a gente usa o React Java em cenários desse tipo e como a gente usa o React Java em cenários onde as chamadas são sempre baseadas, as chamadas são sempre feitas de forma assíncrona, que é como é o caso do Vertex, que é uma biblioteca que a gente vai ver no final também, básico, só para a gente conseguir entender como o React Java se comporta em ambientes que são naturalmente síncronos e ambientes que são naturalmente assíncronos. Isso a gente vai ver com a prática no final. Mas vamos lá. O que é o React Java ao final? O React Java nada mais é que a tradução para ActiveX versão Java. O ReactiveX ele é uma biblioteca criada dentro da Microsoft. Então, a primeira versão dele foi para C Sharp, para desenvolver aplicações reativas, certo? Mas, porra, o que é uma aplicação reativa? Vocês podem entrar no site que Reactive Manifesto, tem a versão em português, que ele explica o que vocês lembram disso, para quem já trabalha com software, tem lá o manifesto ágil. Então, isso aqui é o manifesto reativo que explica o que é uma aplicação reativa, por que existe, por que eles criaram esse conceito, assim, pelo menos nomearam esse conceito de aplicação reativa e quais são as características do sistema reativo. Ou seja, ele tem que ser responsivo, ele tem que ser resiliente, tem que ser elástico e tem que ser orientado a mensagens. Então, isso aqui vocês podem dar uma olhada, tá? Não vou ler isso aqui, mas o link está aqui. Eu coloco no vídeo depois do YouTube, o link para vocês darem uma lida. Tentar entender um pouco mais sobre isso, que vocês vão ver como o RX Java faz totalmente sentido e torna-se necessário. Não necessariamente o RX, mas o RX acaba se tornando uma ferramenta muito útil quando a gente precisa desenvolver aplicações web, APIs que sejam reativas. Vocês vão entender conforme a gente for trabalhando com o RX. Mas vocês deem uma lida nisso aqui para entender melhor quais são os tipos, as características que fazem o sistema ser reativo. E aí, depois a gente continua vendo as coisas aqui. Mas deem uma lida nisso para não ficar perdendo muito tempo nessa parte, tá? Bom, então vamos lá. A gente vai começar a ver um pouco do RX Java. Então, o ReactiveX é uma implementação que ele tem, como eu comentei, várias linguagens, tem muitas outras linguagens, além do RX Java, RxJS para JavaScript, .NET, Scala, Clojure, Swift e muito mais de implementação. A gente aqui vai focar no RX Java, tá? Com o Java 8, que a gente vai focar. Vocês vão perceber, aqui é só um exemplo, um gostinho inicial para vocês entenderem. Aqui vamos pegar, por exemplo, o Java 8. O Java 8, vocês lembram que ele tem agora o string, certo? O string ou iterable. Aqui a gente pode comparar o RX Java um pouco, pode comparar um pouco com o string. Então vamos pegar um iterable, por exemplo. O que você consegue fazer num string no Java 8? Você consegue dar um string lá e quer pegar os 5, pula os 10 primeiros, pega os próximos 5, eu mapeio a informação e faço um for each. Tá, isso é muito interessante. Quando você tem um número vamos dizer que você tem uma lista de usuários aqui. Aí, numa lista de 20 usuários, você vai lá, pula os 10 primeiros, pega os 5 próximos, 5 primeiros depois dos que você pulou, mapeia esses usuários para qualquer coisa que você quiser, para uma string, por exemplo, e faz um for each para que cada um desses caras você faça alguma coisa. Só que pense no primeiro ponto. Aqui você sabe qual a quantidade exata de usuários que você tem. Você sabe que você tem 20 usuários. E se você tivesse 1000?
E se você tivesse 1 milhão, se você tivesse infinito, se você não soubesse quantos usuários você tem, ou seja, pense em um string ou um iterator, uma lista, o que for, uma collection, que seja infinita. Pô, mas quando é que eu vou ter uma collection que é infinita? Pensa o seguinte, imagine que esse seu string, esse seu iterable, ele represente uma lista de eventos que estão sendo executados na sua máquina. Então, por exemplo, imagine que esse string, essa lista, seja uma lista de eventos. Só que esse evento, ele é gerado em termos de execução. Então, ele é infinito. Assim, você não tem uma quantidade, não é que ele não seja infinito, mas ele não é mensurável. Você não tem uma noção de quanto que ele vai ser. Ele vai ser 10, se ele vai ser 1.000, se ele vai ser 1 milhão. Então, para a gente trabalhar com um string, em um caso desse, ele não dá. Ele não trabalha com eventos infinitos. Ele, com eventos que você não consegue mensurar. O Observable, o RX Java, o RX em si, ele já é justamente feito para isso. Então a gente consegue trabalhar com quantidades de eventos que a gente não tem noção. Ou seja, não tem noção se é 1 milhão, se é infinito. Eu consigo trabalhar com ele de uma forma bem interessante. E mais que isso, o RX Java, as implementações do ReactiveX, a gente consegue facilmente compor funções. Isso é uma funcionalidade que a gente vai ver com o tempo. A gente consegue compor funções de uma forma muito simples. E melhor ainda do que isso, a partir do momento que a gente tem uma função, que retorna ao observer, que a gente vai ver como funciona, mas pense em funções. A gente tem 5 funções. Eu quero compor essas 5 funções. Então você compõe 5 funções e manda ele fazer uma funcionalidade. Beleza. Vamos dizer que no começo ele roda somente uma thread só. Ou seja, ele roda de uma forma bloqueante, onde essa thread passa por executa todo esse código de uma vez. Mas vamos dizer que em algum momento você precisa usar mais threads. Putz, eu quero usar mais threads porque algumas etapas desse meu flow, desse meu fluxo, eu quero fazer de forma I/O, eu quero fazer uma chamada I/O, eu quero fazer de forma síncrona. Você pode, sem precisar mudar suas funções. Essa é a grande sacada do RX. Você consegue adicionar funcionalidades, transformar funcionalidades de funcionalidades blocking para funcionalidades assíncronas sem precisar mudar o seu código. Somente mudando a forma que o RX trabalha. Isso a gente vai ver mais para frente com schedulers e tudo mais. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Então vamos só fazer o primeiro teste aqui com o RX Java, tá? Para a gente não ficar sem ver nenhum código aqui. Eu estou com Eclipse, tá? Eu vou usar o Gradle aqui. Caso vocês, para quem nunca tem usado, não tem usado o Gradle ainda, eu estou com a versão mais nova do Eclipse. Você pode vir aqui em Eclipse Marketplace e vocês instalam o plugin do Gradle, que é o Bom, eu vou ver aqui. Gradle Eclipse, que é a versão atual agora. Build chip, isso, exato. Então vocês instalam aí esse build chip, que é o plugin ativo do Gradle para o Eclipse, que é o pessoal do Gradle mesmo que está desenvolvendo, então esse cara aqui, ó, instalem ele, que ele vai dar o suporte que a gente precisa para desenvolver nossas aplicações aqui usando o básico do Gradle, tá? Então vamos lá. Eu vi que lá aqui é uma aplicação Gradle. Eu vou colocar aqui RX Java Sample 1. Beleza. Ok. A gente vai fazer tudo com Java 8. Então, fazer só um exemplo simples aqui. A gente já finaliza a primeira videoaula e depois a próxima videoaula a gente já começa a ver um pouco mais de código mesmo. E a gente deve seguir umas 7 ou 8 videoaulas, as primeiras videoaulas, somente falando de operadores, o básico que a gente precisa saber para começar a desenvolver alguma coisa. Depois disso, a gente parte para o Spring MVC, vou apagar tudo que tem aqui dentro. Spring MVC. E depois, quando a gente vai desenvolver nossa aplicação, a gente vai procurar, a gente vai começar a utilizar operadores novos de acordo com a necessidade nossa. Tá? Então, a gente vai partindo dessa forma. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui Maven, RX Java, procurar a versão RX Java, RX Java, versão mais nova 1.2.1 atualmente, vou vir aqui, o do Gradle, venho aqui no meu vídeo.gradle e joguei esse cara. Danado aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Botão direito na RX Java. E Eclipse está travando já. Isso aí.
Não, tá bom, eu não cliquei direito. Gradle, Fresh Gradle Project. Ele vai atualizar para a gente aqui, baixar a dependência. Então, beleza. Nossa aplicação está aqui, belezinha. Vamos criar o nosso primeiro exemplo com RX. Então, primeiro cara aqui. Vamos criar um main. Eu não vou gastar muito tempo explicando aqui o que eu vou fazer, eu só vou fazer um exemplo aqui, vou fazer o que a gente pode fazer com o RX Java, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, from range, então de Z de 1 até 100. Eu vou observar do range. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar funções. Então, eu vou fazer map. Dois. Eu vou pegar cada informação que chegar aqui, que vai ser um evento, eu vou explicar como que funciona já. Não vou explicar, né? A gente vai fazer o código, vai ver acontecer aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou executar aqui. O que esse cara vai fazer? Olha só, ele emitiu de 2 até 200. De 2 até 200. Vamos tirar esse cara aqui só para ficar melhor. Beleza. Então de 2 até 100. Só que ele emitiu só os pares. Por quê? Estou dizendo para ele, olha só, quero que você emita 100 eventos, de 1 até 100, que eu quero que você filtre para mim somente os eventos que sejam divididos por 2, que o resto da divisão por 2 seja igual a zero, seja somente os pares. Agora eu vou adicionar um map de novo. Vamos rodar de novo. Ele vai executar. Primeiro valor foi 2 e o último foi 200. Por quê? Para cada, eu estou mandando ele emitir, emita 100 eventos para mim. Para cada evento que ele emitir, eu mapeio um evento, ou seja, emitiu o primeiro evento, 1, caiu aqui, 1 veio para cá. Beleza, eu quero retornar 1 mais vezes 2. Joguei 2, caiu e emiti um outro evento para cá. Chegou aqui o 2. O 2 dividido por 2, o resto é 0? É 0, passa para cá. Printou. Printou o 2. Segundo, qual que é o segundo evento aqui? É o 2. Desculpa. O primeiro foi 1, então 1 veio para cá, 1 vezes 2, 2, caiu para cá, 2, beleza. Agora é o 2. Chegou aqui o 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 é par? É par, caiu aqui. Terceiro, 3. 3 aqui, vezes 2. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. 3. Vamos fazer para ficar melhorzinho aqui. A gente não vai ficar melhor para a gente ver. 3. Beleza. Então, agora sim. Então, primeiro valor, 1. Caiu aqui a primeira vez. 1 vezes 3, 3. 3 é par? Não, não é par. 3 não caiu. Segundo valor, 2. 2 caiu aqui, mapeou. Caiu 2. 2 vezes 3, 6. 6 é par? É par. Caiu aqui, printou. E vai continuando até finalizar. Chegou em 100, acabou. Beleza? É isso que a gente consegue fazer. Então a gente consegue ter um cara infinito aqui, rolando para sempre. A gente não precisa ser um range, a gente vai ver como a gente cria observables depois. A gente vai ver o que é um observable, a gente vai entender na próxima aula pelo menos o básico. O que é um observable, o que significa esses caras aqui, não vou explicar
na próxima aula tudo de uma vez, mas a gente vai começar a entender entender melhor o que é um observable, como é que a gente cria um observable. Isso é uma forma da gente criar um observable e a gente vai entender melhor na próxima aula. Então, beleza, pessoal? Essa aula foi só para a gente entender o que a gente vai precisar fazer, o que a gente vai fazer nesse curso. Espero que vocês gostem. Acredito que vocês vão gostar. Para quem tem interesse, isso aqui, o curso, para quem já tem experiência com Java ou já estudou Java, é um curso que dá para aproveitar bastante. Para quem não tem experiência com Java, eu acho importante dar uma lida antes, dar uma pesquisada antes, porque eu acho que é um pouco complexo para quem não conhece Java. Mas, se alguém você já trabalha com JavaScript, com C Sharp, é uma boa você ver, porque esses comandos que a gente usa aqui no Java, eles são similares demais ou totalmente iguais ao que as outras implementações que você tem em JavaScript ou em C Sharp, porque é o mesmo em React, ReactiveX. A diferença é a implementação de linguagem. Mas, em geral, eles são quase idênticos. Alguns têm umas operações a mais, outros têm operações a menos, mas, em geral, eles são bem parecidos. Então, você consegue aproveitar o curso para aprender um pouco sobre pensar em utilizar o RX com JavaScript, ou com C Sharp, ou com Scala, ou com qualquer outra linguagem. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês gostem. Se inscrevam aí no canal, que aí vocês conseguem pegar um feedback atualizado dos novos cursos lançados. Beleza? Valeu!